Esse vai ser o último vídeo aí para falar sobre a arbitragem do jogo de Ceará e Bahia lá na Fonte Nova. Que por falar no jogo, foi horroroso, né, gente? Dos jogos que eu acompanhei na Série A, foi um dos piores, talvez o pior, assim, com uma certa folga em relação aos demais. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro eu trazer aqui algumas informações para vocês, tá, gente? O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, o famoso CC aí, da CBF, divulgou um parecer e validou o pênalti para o Bahia contra o Ceará. Abre aspas. O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti. O atacante ganha à frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar, diz o documento. E aí, mais uma vez, o que é que a torcida do Ceará se opõe e coloca um contraponto em relação a esse parecer aí do comitê? E não só o parecer do comitê, mas a decisão do VAR, né, que induziu o árbitro Klein a marcar o pênalti no campo, depois de checar o lance na cabine. A gente já trouxe aqui o áudio do VAR, que para mim aquilo ali é um escândalo, e eu não estou nem entrando no debate se foi pênalti ou não, eu estou entrando no debate de o pessoal do VAR está induzindo diretamente o árbitro a dar o pênalti. Isso aí é um absurdo sem precedente. E aí, voltando aqui mais uma vez, tá, gente? O que a torcida do Ceará está revoltada nisso aqui é que, na visão da torcida do Ceará, o Thiago, ele joga a perna em cima de Pedro Henrique. E, mais uma vez, pra gente metrificar isso é muito complicado. Porra, ele jogou claramente. Não dá para você ter a certeza absoluta disso. Porque, assim, num frame, quando você observa o lance, Thiago conduz a bola e ele ergue a cabeça para procurar uma opção de passe, para achar um passe. De fato, ou sei lá, chutar a bola no gol. Ele não tá olhando aqui para trás como quem diz, cadê a perna de Pedro Henrique para eu jogar minha perna em cima dele? Ele foi... Meu irmão, se ele de fato teve a intenção de jogar a perna em cima de Pedro Henrique, ele foi muito sagaz. Porque ele não deu nenhum indício naquela corrida de querer jogar a perna em cima de Pedro Henrique. Ele desacelerou para buscar a opção de passe. Ele corre, passa para o Pedro Henrique e dá aquela travadinha. E a travadinha não é para necessariamente buscar o contato. E se for isso, ainda assim é um pênalti cavado, ou seja, é pênalti. E mais uma vez, ele não jogou a perna. Ou deu a entender pelo frame a frame, você olhando o replay de novo, que ele ergue a cabeça para buscar a opção de passe. E aí, naturalmente, ele vai dar uma desacelerada, que é normal, natural. Quem joga a bola sabe. Quando você está carregando a bola em transição e você vai erguer a cabeça para buscar a opção de passe, você naturalmente vai reduzir um pouquinho a velocidade. E aí tem um contato com o Pedro Henrique, deu margem, é pênalti, cara. Infelizmente ou felizmente é para todo o Ceará, eu ainda acho que isso foi pênalti. Eu sei que vocês vão me detonar aqui de novo, né? Vão me criticar e tal. Se fosse contra o Popote, você tava falando que isso não foi nada e tal. É isso, cara. Os argumentos de vocês contra a minha pessoa vai ser isso, mas paciência. Eu tô aqui para falar o que eu penso, sendo bem sincero, e eu vejo dessa forma. E aí, seguinte, na reunião estavam os presentes dos ex-árbitros, né? Estavam presentes os ex-árbitros, o Nicola Rizzoli, Nestor Pitana e Sandro Mirahit. Todo mundo já conhece eles, né? De muitos tempos aí de arbitragem. Além do Rodrigo Sintra, diretor de arbitragem da CBF, e o Fabrício Vilarinho, da comissão de árbitros da CBF. Bom, e aí vamos trazer aqui um pouco das repercussões do que disse primeiro o Léo Condé em relação ao lance. Vamos lá, simbora. Acho que não, foi pênalti. De um modo geral, acho que a nossa arbitragem está muito confusa nesse momento. Essa é a grande verdade. Tem lance que marca num jogo, não marca em outro, sabe? Tem lance que deixa para o árbitro de campo resolver, tem lance que o VAR que chama. A gente está vendo alguns jogos que os caras estão conseguindo errar coisas simples. Eu acho que eles estão tão pressionados, tão confusos, que eles estão errando. Eu não estou falando isso do Ceará, não. De um modo geral, acompanhando os jogos, às vezes tem lance escanteio simples, eles não estão marcando escanteio, estão marcando tiro de meta. Então, a nossa arbitragem precisa, eu acho que os clubes, a confederação, tem que buscar uma solução, porque eles também, eu entendo, que estão sendo muito pressionados de todos os lados, né, por imprensa, pelos clubes. Eu tenho que parar aqui, porque tem muita coisa que o Léo Condé falou que faz sentido. A questão de, o que é que precisa ser feito? Profissionalizar mais a arbitragem. Investimento pesado e maciço para que as decisões da arbitragem sejam mais coerentes, na maior parte do tempo. Colocar um VAR semiautomático também. Isso aí quem é que pode ajudar? A CBF. Mas a CBF, o senhor grande, presidente Edinaldo Rodrigues, não. Simplesmente pegou uma bolinha de papel, rasgou e jogou no lixo o projeto, lá atrás feito por CNM,
que já saiu, inclusive, da CBF, né? Foi feito o projeto e o senhor Edinaldo Rodrigues não colocou em prática, preferiu aumentar o salário de cada um dos presidentes das federações para se manter no poder. Foi isso que aconteceu. E aí não adianta diretor do Ceará, diretor do Sport, diretor do Bahia, presidente do Raio Quilparta, do Inter, do Grêmio, criticar a CBF, criticar a arbitragem, sendo que esses presidentes votaram em Edinaldo Rodrigues para manutenção do poder. Cara, é realidade. O treinador Léo Condé está totalmente no seu direito de responder, de criticar, até porque não foi ele que votou a favor de Edinaldo Rodrigues. Lógico, os clubes eles têm direito de criticar e tal, lógico que tem direito, mas também tem que entender que parte desses problemas foram causados por todo mundo, por todos os presidentes, por si mesmo, porque votou em Edinaldo Rodrigues. Infelizmente, é a realidade. Outro ponto que Léo Condé trouxe aqui, muito interessante, a arbitragem está muito pressionada e um parênteses nisso, Rogério Ceni ontem, meu amigo, eu vi a hora, ele agrediu o Rodrigo Klein. Ele começou a gritar de uma maneira... Cara, Rogério, tu vai ter um surto aqui. Tu vai ter um ataque epilético. Sei lá, o que é que tu vai ter aqui, cara? Eu falei, meu Deus. Rogério, assim, tava pressionando de forma absurda. Aí jogador, um vai xingando o outro. Olha, pênalti, o outro, não foi nada, professor, tá cego. Aí aquela loucura, 10 caras em cima do árbitro. Aí daqui a pouco vem o pessoal do VAR. Professor, olha, veja só. Não será que houve... Porra, qual foi o trechinho que eles falam lá durante o VAR? No áudio do VAR, ele fala, olha, veja só, observe aí se Pedro Henrique assumiu o risco, e ele fala isso 2, 3 vezes, como que diz assim, olha, Pedro Henrique assumiu o risco, então deu pênalti, viu? Aí Rogério Ceni gritando do lado, jogador do Bahia, aí os caras do VAR induzindo, o pessoal do Ceará criticando, é uma loucura também, isso pressiona muito também a arbitragem, não tem pra onde, além deles serem despreparados mesmo, né, eles observam uma coisa na maior parte do tempo. Eles não, né? Tipo, o Brasil inteiro observa uma coisa na maior parte do tempo. Porra, foi pênalti. Aí os caras do VAR lá inventam coisas da cabeça deles para não dar o pênalti, ou para não dar a expulsão, ou para dar a expulsão. Cara, o VAR e a arbitragem do futebol brasileiro, cara, é uma nojeira. É uma nojeira. Comandado pelo presidente da federação, da CBF, né? Confederação Brasileira de Futebol. Só para corrigir isso aí. E é isso, velho. Bom, vamos complementar aqui o que disse Léo Condé. E assim, eles estão adotando os critérios de alguns jogos. Os 2 jogos, nossa, agora os 2 últimos jogos foram 10 minutos, 9 minutos hoje, o último jogo contra o Vasco, 10 minutos de acréscimo. Né? Aí, às vezes, tem jogo que tem várias substituições, vários atendimentos, aí é 4, 5. Então, os critérios estão muito assim, está muito confuso. Tem que achar uma uniformidade, né? na nossa arbitragem de um modo geral. Sobre a questão de acréscimos, aí eu vou discordar do Léo Condé. Rapaziada, o que teve de paralisação ontem no jogo do Bahia, Bahia e Ceará, e no jogo do Ceará contra o Grêmio, e Ceará e Vasco, aliás, é loucura, pô. A cada 5 minutos tinha alguém lesionado, a cada 5 minutos tinha alguém sentindo uma dor aqui, aí tinha várias alterações durante a partida. Então, assim, não foi nenhum absurdo dar tudo aquilo ali de acréscimos, não, gente. Só é ver o jogo, a quantidade de paralisações, ainda teve VAR no balaio. Então, assim, os jogos foram extremamente prejudicados também pelas lesões, tá? E que por falar em jogo prejudicado, cara, que jogo horroroso. Sim, um dos piores. E aí, eu queria dar um destaque aqui também para a partida, e a gente vai trazer um pouco mais das repercussões aí sobre o que foi dito sobre pênalti, não pênalti, jogador falando, imprensa, a gente vai chegar lá. E tabela de classificação, a análise do Bahia e do Ceará até o momento na competição, todo esse pacotão geral aí. Antes disso, a Montenegro Cargas aqui em ação, nosso patrocinador do canal. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Olha o que o Denilson Show falou lá na hora, no lance do pênalti. Pênalti, pô. Pelo amor de Deus, cara. A arbitragem tá brincando, cara. Isso é pênalti, claro, pro final do jogo, cara. Por que o cara vai se jogar nesse lance aí? Aí. Aí, ó. Pedro Henrique fez o pênalti, irmão. Aí, ó. Pronto, isso. Ó, agora, toma. Pronto. Perna esquerda do Pedro Henrique. É isso aí. Ó, que isso.
Simples, pô. Pênalti, pô. Bom, vamos passar aqui para outras repercussões, tá? Simbora. Para mim, o Thiago é que provocou o trança-pé. Para mim, o Pedro Henrique faz toma todo cuidado para evitar, e o Thiago move o pé dele lateralmente para provocar o toque. Você achou que ele moveu lateralmente? Acho. Porque pra mim é o contrário. Pra mim o Pedro Henrique faltou cuidado ao Pedro Henrique, né? Porque quem tá atrás, dentro da área... Ele dá uma freada, ó. Mas você sabe que nessa velocidade toda, dá pro jogador pensar em colocar o pé pro lado, Felipe? Não, ele nem olha para trás, ele nem olha pro Pedro Henrique. E assim, é um movimento... Aqui, ó. Quando ele dá essa... Felipe Baixo, tá, gente? Tá comentando lá no Sport TV. Quando ele dá esse tapa, ele ergue a cabeça para observar uma opção de passe, né? E aí ele sofre um encalço. Pelo menos pareceu ser, né? Não acho que ele jogou a perna em cima de Pedro Henrique. Tem um contato, foi sem querer, mas sem querer no futebol também é pênalti, pra mim foi. Ele olha para a área, pode ver que o movimento dele é levantar a cabeça, olhar para a área e fazer um movimento de corrida. Eu acho que ele move a pontinha do pé esquerdo pro lado. Para mim, o Thiago é que provocou o trança-pé. Bom, tá aí. Os jogadores, Denilson Show, pelo menos tô pegando um recorte muito curto, tá, gente? Um recorte muito pequeno, né? Denilson Show, ex-jogador, falando que foi pênalti, claro. Outro jogador, Felipe Baixo, também falando. Cara, no movimento ali, no momento da jogada em velocidade, não dá pra tu pensar em jogar a perna ali, não. Até porque não foi um lance tão fácil assim de você jogar a perna, né? Porque ele já tinha ultrapassado o Pedro Henrique. Não é que ele tava dividindo espaço com o Pedro Henrique. Ele já tinha passado de Pedro Henrique na jogada. Enfim, é um lance polêmico, gente. Assim, não dá pra falar que o Ceará foi roubado. O Sport foi contra o Palmeiras. Ali foi. Ficou escancarado para todo o Brasil. Esse aí tem muito mais margem para discussão. Não é um lance tão simples assim como foi no jogo do Sport contra o Palmeiras, agora na segunda rodada da Série A. A câmera que mostra, eu não sei se é a 2 ou a 4, mas a câmera que mostra... A câmera que mostra mais ou menos nesse ângulo, mas bem fechadinha lá, que a gente não tem aqui, mas que foi analisado, para mim está claro que o joelho do defensor pega na perna esquerda do jogador do Bahia, no famoso trança-pé, que pode não ter sido intencional, mas tem muitos jogadores que fazem o trança-pé para ver o que vai dar. Eu acho que era lance para chamar e eu acho que eu concordo com a marcação do pênalti. Para mim, foi pênalti. Câmera aqui. Bom, tá aí, algumas das repercussões. Óbvio que tem vários outros comentaristas e acredito que boa parte do Brasil não achou pênalti. Acho que, sei lá, 60%, 70% do Brasil. Isso aqui é no mero achismo. Vozes da minha cabeça que tá dizendo isso. Pelo que eu vi de repercussão nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, comentaristas também de modo geral, uns achando pênalti, mas uma outra boa parte não achando pênalti, tá? Enfim, não é um lance tão simples assim como a torcida do Ceará acha que foi a mesma coisa de Sport e Palmeiras, mas não é mesmo. Bom, dito tudo isso, rapidamente aqui, tá, gente? Tabela em tela para vocês. O Ceará é o quinto colocado com 7 pontos. Tem uma boa campanha até o momento. Lógico que poderia ser melhor, poderia ser, de fato, se sustentasse o empate até os últimos minutos contra o Bahia, se conseguisse sustentar a vitória até os últimos minutos contra o Bragantino, e por aí vai. Mas é uma campanha boa, dentro do que pode fazer, a campanha do Ceará é boa, não tem que se contestar. E eu não só tô olhando para tabela, não, eu tô olhando para tabela planejada. Tu pega o Bahia fora na fonte, mesmo, beleza, que foi o Bahia reservão, isso é um ponto que pesa um pouco na análise, mas beleza. Tu não vai projetar muito mais do que um ponto, não. Perdeu, beleza. Mas pegou o Vasco em casa, Grêmio em casa, venceu os dois, empatou fora contra o Bragantino e perdeu aí contra... nem lembro agora de cabeça, cara, o Ceará perdeu um jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Tipo assim, no pacote geral, o Ceará está trilhando um caminho bom, ok, dentro da sua tabela planejada. Não é nem muito acima do projetado, nem muito abaixo nesse momento, tá ok. E aí, projetando os próximos jogos, o Ceará tem uma tabela interessante, vai para 2 jogos em casa, né, com o apoio do torcedor, contra o São Paulo no Castelão, e depois vai enfrentar o Vitória no Castelão também. Então, o Ceará, continuando a apresentar um futebol competitivo, tende a somar pelo menos 3 pontos ali, e figurar ali em G10, talvez cair um pouquinho ali de posição, mas não acho que vai despencar, tá? E o Bahia? O Bahia, gente, faz um campeonato até agora... conseguiu se restabelecer. Esse gol de pênalti de Everton Ribeiro no último lance deu aquela ajudada, porque se não faz o gol, a campanha do Bahia seria ridícula, dentro das pretensões óbvias do clube. E mais uma vez, alô Rogério Ceni, qual é o sentido de colocar o time todo reserva ontem, porra? Todo reserva? Se tu tivesse na segunda, sei lá,
O Bahia é o 7º colocado da Série A, com 6 pontos conquistados. Beleza, botar um time ali alternativo, até que eu consideraria, eu faria a mesma coisa, inclusive, quer mesclar, ok. Agora, tu é o vice-lanterna, jogando contra o Ceará, que estava embalado no campeonato, jogando direitinho, que seria um jogo difícil naturalmente. Tu coloca o time basicamente todo reserva, beleza que o time todo reserva do Bahia tem qualidade. E no final das contas, acabou dando certo. Então você vai aqui, entre aspas, aplaudir. Mas o futebol praticado do Bahia foi muito ruim. Assim como do Ceará. O Ceará só se defendeu na maior parte do tempo, o Bahia só tentou atacar na maior parte do tempo. Um Bahia que atacou mal, e um Ceará que se defendeu bem, mas também atacou muito mal na maior parte do tempo. Inclusive, para mim, os 2 mulheres em campo ontem foram Nicolas Azevedo, o volante do Bahia jogou muito bem, e Dieguinho do Ceará. Excluindo o gol de pênalti de Everton Ribeiro, os 2 melhores em campo foram esses 2. Para vocês verem, né, que ofensivamente os 2 times foram muito mal, muito abaixo. E eu concordo muito com a avaliação do SofaScore. Se a gente for pegar o pacote geral, o melhor jogador do meio para frente, sim, dos últimos 3 no ataque, foi Pedro Raul, pegando o pacote do Ceará e do Bahia. Foi Pedro Raul, cara. Foi o jogador que conseguia fazer bem o papel de pivô, foi o jogador que conseguia distribuir bem os passes, deixou, inclusive, o Matheus Araújo cara a cara no finalzinho do jogo para Ronaldo fazer uma boa defesa, estava acertando tudo nos duelos, então Pedro Raul fez um bom jogo, sim. Agora, lógico, não fez o gol porque a bola não chegou mesmo, o Ceará praticamente não atacou, chegava de vez em nunca no ataque. Já o Bahia, cara, Cauli horroroso, saiu vaiado em campo. Como eu já venho falando para vocês, a natureza marca Cauli ultimamente, tá jogando muito mal na maior parte do tempo. Eu sei que o torcedor tem um carinho por Cauli, pelo que ele fez em 2023, e eu entendo, eu teria esse mesmo carinho também, mas a gente tem que fazer análise do que ele tá jogando. E não tá jogando é nada. Essa é que a realidade, é um bom tempo, inclusive. Não é que ele não tá jogando, ontem ele jogou mal. Não. Faz uns 2 meses não. Faz uns 9 meses que ele já não tá jogando nada. Em comparação ao que ele já jogou em 2023. Sempre bom deixar bem claro, tá? Bom, rapidez aqui as estatísticas do jogo. Quem olha só para a estatística até pensa que foi um jogo legalzinho de assistir, mas sendo bem sincero, você olha para o jogo ele só começa de fato a ficar um pouco melhor nos últimos 15 minutos, que o Bahia vai um pouco mais para o desespero, precisando vencer. O Ceará fica um pouco mais retraído lá atrás e estava até conseguindo de vez em quando dar uma espetada em transição. Então, assim, o jogo de modo geral, bem ruim, bem fraquinho. Para mim foi o pior jogo da Série A que eu já assisti esse ano. Beleza que eu não assisti tantos, mas assim, eu acho que eu já assisti uns 10 pelo menos, tá? Mínimo, no mínimo assim uns 10, 12. E esse com certeza foi o pior, foi muito ruim mesmo. O que salvou foi o finalzinho ali e tal, teve a polêmica e teve o gol de Everton Ribeiro nos acréscimos da partida, tá? Bom, o Bahia agora vai pegar o Palmeiras, né, fora de casa, deixa eu até confirmar aqui com vocês. Palmeiras fora, Mangalho, Tromba das Grandes. Depois o Bahia pega o Botafogo, adversário difícil, apesar que o Botafogo tá mal no campeonato. E o último jogo aí no recorte dos últimos 3, né, dos próximos 3 jogos, é o Flamengo fora. Cara, sequência dificílima pro Bahia, que tende a voltar ali a figurar na parte de baixo, mais para baixo ainda do que a 13ª colocação, dentro do que o Bahia tá jogando, e rodando muito elenco e tal. Se o Bahia rodar o elenco nesses próximos 3 jogos, existe uma boa chance de somar só um ponto. Perde os 2 contra o Flamengo e Palmeiras e no máximo empata contra o Botafogo, tá? Bom, se colocar os titulares, pode arrancar mais do que um ponto, é evidente. Enfim, aguardar, tem muita coisa aí para rolar ainda, tá? Bom, gente, o vídeo ficou até longo demais. Deixa o like aqui para fortalecer, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente!